Donald Trump falou abertamente ao público e sem nenhum segredo do motivo principal para sua ofensiva militar contra a Venezuela e o Caribe: as drogas. Trump deixou bem claro que agora os Estados Unidos começaram ataques por terra, e por terra é mais fácil, declarou Trump. 96% of the drugs coming in by water, every one of those boats you see get shot down, you just saved 25,000 American lives. But we knocked out 96% of the drugs coming in by water, and now we're starting by land, and by land is a lot easier, and that's going to start happening, and we're not going to have people destroying our youth, destroying our... Donald Trump já afirmou repetidamente que a participação da Venezuela na produção e no contrabando de narcóticos para os Estados Unidos é a causa do aumento da tensão no Caribe nas últimas semanas. Mas pode haver algo maior e importante acontecendo, e esse algo maior e importante se chama petróleo. Mas não é qualquer petróleo. Segundo reportagem da Sky News, em certo sentido, isso é claramente absurdo, principalmente entre os defensores de Donald Trump. Afinal, os Estados Unidos são de longe o maior produtor de petróleo do mundo. A Venezuela é um país relativamente pequeno na produção mundial, estando em 21º lugar, com sua produção tendo sido reduzida durante os governos de Hugo Chávez e posteriormente do ditador Maduro. Mas por que os Estados Unidos então deveriam se importar tanto com o petróleo venezuelano? Para encontrar essa resposta como motivo principal de Donald Trump querer invadir ou atacar, é preciso dedicar um momento, por mais estranho que pareça, à análise da química do petróleo. O petróleo bruto é, como o próprio nome indica, é bastante bruto. Trata-se de um composto orgânico, produto de organismos ancestrais que foram comprimidos e aquecidos sob a superfície da Terra durante centenas de milhões de anos. E como tal, o petróleo bruto apresenta nuances que variam de acordo com as condições em que esses organismos foram comprimidos. Em algumas partes do planeta, o petróleo bruto sai do solo como um líquido claro e fluido, às vezes verde, outras vezes é uma substância densa, espessa e viscosa. Os produtores de petróleo têm uma palavra para essas diferentes variedades: leve, médio e pesado. De acordo com o relatório de Ed Conway, são as características do petróleo da Venezuela que fazem os Estados Unidos tomarem essa decisão: mirar no ditador Nicolás Maduro. É importante observar que a maioria das refinarias americanas está preparada para processar petróleo pesado. Em outras palavras, se os Estados Unidos quiserem continuar abastecendo seus carros e sua frota militar com gasolina, diesel, precisarão de petróleo bruto pesado e viscoso. E como custa muitos bilhões de dólares modernizar suas refinarias, ninguém está muito interessado em fazer isso tão cedo. Mas a grande maioria do petróleo produzido nos Estados Unidos, graças à revolução do xisto, é de petróleo bruto leve. Em outras palavras, as refinarias americanas não são compatíveis com a maior parte do petróleo produzido no país, ou seja, o petróleo bruto leve. Em resumo, apesar dos Estados Unidos teoricamente produzirem mais petróleo bruto do que jamais precisariam em seu próprio país, ainda dependem totalmente do comércio exterior para suprir sua demanda por petróleo pesado. A maior parte do petróleo bruto americano ela é exportada, e os Estados Unidos importam bem mais de 6 mil barris de petróleo dia para abastecer suas refinarias no Texas e na Louisiana, com o petróleo pesado que elas conseguem processar. Tudo isso nos leva à Venezuela, pois, juntamente com o Canadá e a Rússia, ela possui as maiores reservas mundiais de petróleo pesado. Inclusive, possui o cinturão de petróleo pesado no Orinoco. Atualmente, a maior parte do petróleo americano vem do Canadá, mas se Donald Trump quisesse se desvencilhar da dependência do petróleo bruto canadense, ele saberia muito bem que existe um vasto recurso desse mineral do outro lado do Caribe, abastecendo todas as refinarias do Texas e da Louisiana. Um país com recurso militar muito frágil.
A Venezuela detém as maiores reservas comprovadas de petróleo bruto globalmente, com cerca de 303 bilhões de barris, equivalendo a 17% do total mundial. Essa vastidão posiciona o país como potência energética chave, apesar da produção atual muito baixa, cerca de 1 milhão de barris diários, devido às sanções e instabilidade interna. As reservas cresceram de 100 bilhões em 2007 para os níveis atuais, impulsionadas por certificações no cinturão do Orinoco. Esse ativo estratégico atrai investimentos, mas exige tecnologias para o óleo pesado. Essas tecnologias os Estados Unidos têm em abundância. As refinarias da costa do Golfo Americano foram construídas e otimizadas para processar petróleo pesado e azedo da Venezuela, como o do Orinoco, que é mais barato e gera margens maiores de lucro ao produzir diesel e outros derivados. Reconfigurar essas refinarias para o óleo leve, abundante nos Estados Unidos, custaria bilhões de dólares, tornando economicamente instável sem suprimento pesado acessível. Por isso, há interesse estratégico em importar óleo venezuelano descontado via Chevron, por exemplo, apesar das sanções, para então maximizar a eficiência e rentabilidade das instalações existentes dentro dos Estados Unidos. Espero que tenham gostado deste vídeo sobre um tema muito sensível. Continue me apoiando. Compre as camisetas da loja do canal através do site reserva.inc/área militar. A única forma de apoiar o meu trabalho, de analisar os principais acontecimentos em geopolítica e defesa.